Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandriele e hoje vamos ter mais uma aula de redação. Vamos lá? Na última aula, eu passei alguns exercícios para vocês fazerem no livro de atividades de produção de texto de vocês. Hoje, antes da gente iniciar o novo conteúdo do volume 2, eu vou passar uma explicação sobre os exercícios que ainda restam para serem feitos no livro de atividades de vocês, tudo bem? Então, abram lá na página 28, no Práticas de Reflexão sobre a Língua. Vamos juntos lá. A palavra como tem diversas funções sintáticas e semânticas. Nas capas de revistas, costuma ser utilizada como advérbio interrogativo de modo, sem uso do ponto de interrogação, equivalendo a de que modo, de que forma. Então, lembrando lá que o advérbio é a classe de palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Lembra que o advérbio, ele indica as circunstâncias em que está ocorrendo aquela ação verbal. Tudo bem? Aí diz o seguinte ali: observe e compare. Como a literatura de aventura conquista cada vez mais leitores. A literatura de aventura conquista cada vez mais leitores de diversas formas. Aí no exercício 6 diz assim: marque as alternativas corretas. Com a frase Como o Garoto Nerd revolucionou o cinema, a revista Mundo Nerd quis dizer o quê? Sinaliza para o leitor que a revista contará os recursos utilizados pelo cineasta Steven Spielberg para transformar a arte cinematográfica. Orienta o leitor para formas de assistir aos filmes produzidos por Spielberg, ou cria no leitor a expectativa de conhecer as estratégias usadas pelo cineasta Spielberg para mudar o jeito de fazer cinema. Bom, primeira coisa que vocês têm que fazer, ler e reler a frase mais de uma vez. Então, quando diz assim, como o garoto nerd revolucionou o cinema, o que esse como está querendo dizer? A gente tem que partir do princípio de que vocês já fizeram os outros exercícios de interpretação e, portanto, vocês já sabem um pouco mais sobre o Steven Spielberg, não é? Então, por aí já fica mais fácil para vocês assinalarem as alternativas corretas, pois vocês já tomaram conhecimento do conteúdo da revista, qual foi o objetivo dela, por que foi selecionado o Steven Spielberg, tem relação com o personagem que está na capa, que vocês também pesquisaram quando fizeram as atividades. Então, observando tudo isso, vocês vão conseguir assinalar as alternativas corretas, ok? Ou vocês podem partir do outro princípio, que é qual? Trabalhar com a questão de exclusão. Então, qual das alternativas não faz sentido nenhum, não tem relação alguma com o que essa frase quer dizer? É isso que vocês têm que levar em consideração na hora de assinalar, tudo bem? No exercício 7 diz o seguinte: reescreva as chamadas secundárias a seguir, introduzindo o advérbio interrogativo como, tão comum nas capas de revista, porque ele é utilizado já que ele passa essa ideia, né, gente, de pergunta, mas sem precisar utilizar o ponto de interrogação. Porque quando você vê, você já imagina que ele quer dizer de diversas formas, de que modo, de que forma, tudo bem? Então, ó, faça as alterações necessárias e não use o ponto de interrogação. Vamos fazer juntos lá a letra A. Princesa Guerreira, a história de Xena, a heroína que virou um ícone na TV. Se nós fôssemos colocar, então, o advérbio interrogativo de modo, como que ficaria essa frase? Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar esse advérbio interrogativo de modo. Ele é o primeiro que tem que vir. Então, como quem? A princesa guerreira. Além de princesa guerreira, o que mais que ela é? Heroína. Então, como a princesa guerreira e heroína Xena virou um ícone na TV. Porque quando eu vejo esta informação colocada dessa forma, com o advérbio interrogativo de modo, já me passa a ideia de pergunta, já me passa a ideia que eu vou descobrir
quais são as formas, ou qual foi a forma que essa princesa, guerreira e heroína chegou a ser esse ícone da TV. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B e na letra C, observando sempre se há necessidade de modificar a ordem que as informações aparecem, como a gente fez aqui na letra A, porque a frase tem que fazer sentido. Não basta somente eu colocar o advérbio interrogativo de modo no início e achar que o restante da frase vai permanecer igual. Em alguns casos, sim, mas em outros, não. Então, tem que observar todo o contexto, tudo bem? Agora, nós vamos lá para a página 32, produção de texto 8, exercício 2. Imagine que você e seu grupo querem se comunicar com outro grupo para comentar a capa da ciência hoje das crianças. E que, para isso, vão utilizar o aplicativo WhatsApp para enviar uma mensagem de voz. Ao comentar, vocês podem fazer uso da linguagem coloquial informal, ou seja, a linguagem que vocês costumam utilizar no dia a dia de vocês. Tudo bem? Ali mesmo, do ladinho, na dica, mensagem de voz, diz o seguinte: é bem provável que você conheça e use esse recurso muito bem. Então, gente, não tem muito segredo, porque na realidade as nossas aulas já estão fazendo uso desses recursos tecnológicos, né? O que vocês farão para facilitar é enviar esses áudios no grupo de tarefa de redação, tá? Os que não tiverem WhatsApp, que eu acho que é somente um, o restante todos têm. Aí pode pedir, às vezes, se alguém está em outro grupo e pode enviar esse áudio, tudo bem? Porque daí a tarefinha já fica ali no grupo mesmo de tarefa. Só uma curiosidade, a gente não fará a leitura total do texto, porque vocês podem fazer em casa, eu não vou fazer para não ficar tão maçante, tá? Porque são coisas que vocês já estão habituados a fazer, então, portanto, vocês já sabem, tá? Só ali olhando no texto, utilizando as mensagens de voz. A mensagem de voz permite que você fale instantaneamente com o contato ou uma conversa de grupo. Essa funcionalidade enriquece a experiência de suas conversas e é confiável para o envio de mensagens importantes ou urgentes. Por isso, todas as mensagens de voz são baixadas automaticamente. Essa informação é bem interessante, né? Porque quando se trata de uma foto ou um vídeo, você pode alterar nas configurações do seu celular, do seu WhatsApp, para que você não baixe automaticamente aquele conteúdo quando a pessoa envia. Mas como a mensagem de voz tem essa função que pode ser utilizada tanto para uma conversa normal, quanto para coisas que podem ser muito importantes ou urgentes, ela já vem automaticamente no seu celular. Então, esse é um recurso bem interessante. Bom, é isso. Vamos para a próxima página. Ah, pessoal, esqueci de comentar com vocês que a capa da Ciência Hoje das Crianças, que vocês mandaram um áudio, vocês também já fizeram a interpretação nas atividades que eu passei semana passada. Então, é só relembrar lá das plantas carnívoras, o que vocês analisaram, para poder fazer o comentário, tudo bem? No áudio. Então, vamos agora para a página 33, no texto 2. 20 de março é o Dia da Felicidade. E para que todo mundo possa viver a vida plenamente, a revista Mundo Estranho deu 5 dicas científicas. Uma delas é: desconecte-se. Desligar-se das redes sociais ou de aparelhos eletrônicos traz mais benefícios para o seu bem-estar do que você pode imaginar. Estudos da Universidade de Gotemburgo, Suécia, já provaram que ficar horas diante de uma tela traz depressão e fadiga. Além disso, um estudo da Universidade de Copenhague, Dinamarca, provou que o Facebook tem o poder de nos deixar tristes e irritados. Este estudo Mix 5 dicas científicas para ser feliz mundo estranho. Respondam em grupos. No caso, vocês podem fazer essa atividade com quem estiver na casa de vocês, tá? Nesse período aí de quarentena. Então, vamos lá. Comentem a dica acima para concluir. Será que isso faz sentido? Então, para vocês, para quem estiver aí, faz sentido a gente se desconectar um pouco para poder aproveitar outras coisas da vida? Eu sei que parece meio contraditório no momento que estamos vivendo agora, que na realidade a gente está precisando se conectar mais para ter essas aulas, contato com outras pessoas,
Porém, vamos imaginar se fosse antes de acontecer tudo isso e também pensando já futuramente que o mais breve esteja resolvida essa situação. Então, é necessário se desconectar um pouco mais, né, desses aparelhos que a gente acaba passando tanto tempo, porque se desconectar pode ajudar as pessoas a serem mais felizes, sempre observando o que está escrito lá no texto, tá, gente? Que outras dicas vocês acham que podem ter sido dadas pela revista para que as pessoas alcancem a felicidade? Se não tiver espaço, mas pode responder do ladinho aí no livro de atividades de vocês. Se não tiver espaço, respondam lá no caderno de redação de vocês, tá? Sempre lembrando de colocar o número do exercício e a página. O exercício 4, pede o seguinte: reescreva o texto, desconecte-se, começando-o assim. O Facebook pode nos entristecer e irritar. Essa é a conclusão. E aí vocês vão colocar as informações que estão lá no textinho nessas linhas aqui. Prestem atenção que esta frase é a frase final do texto. Então, se observarem lá, ela está escrita da mesma forma. Então, o que vocês vão fazer? Retextualizar as informações, ou seja, pegar a parte do texto que dá continuidade, que tenha sentido a esta frase que iniciou. Tudo bem? Página 34, no exercício 5, diz o seguinte: escreva um e-mail para a revista Mundo Estranho, dando sua opinião sobre a dica Desconecte-se para alcançar a felicidade. E aí tem como se fosse a página, né, da web com as informações que vocês precisam quando vão enviar um e-mail. Primeira coisa que tem ali, para 2 pontinhos. Vocês vão preencher com o seguinte endereço: mundoestranho@abril.com.br. Esse CC quer dizer com cópia. Vocês vão mandar para alguma outra pessoa esse e-mail? Vocês têm algum outro e-mail de vocês mesmos que vocês gostariam de ter uma cópia? Então, vai colocar ali o endereço? Se sim, coloque o endereço. Se não, pode deixar em branco. O assunto é praticamente como a gente faz quando faz um texto, dá um título, é o resumo, o título é o resumo do nosso texto. Então, o assunto vai ser o resumo da mensagem de vocês. Por exemplo, pode ser opinião sobre o texto, desconecte-se, tudo bem? E aí, nas linhas, vocês vão colocar a opinião de vocês sobre o texto. Lembrando que daí vocês já fizeram a conversa em casa, já chegaram à conclusão sobre essas dicas, se vale a pena ou não, o que é legal, o que não é legal e tudo mais. Então, vão escrever esse e-mail. Lembrando que tem que ter uma saudação inicial, então pode ser: olá, pessoal da revista Mundo Estranho, algo assim. Depois lá, li a matéria, ou melhor, li a dica Desconecte-se da sua revista e achei muito interessante, por isso, isso e isso. Ou então, não gostei, pois sou uma pessoa que estou sempre conectado. Vocês que vão ver a forma. Ao final, pode colocar lá, escrever lá o texto da mensagem, atenciosamente, e o nome de vocês, tudo bem? O número 6 não precisa ser feito. Por quê? As 7 regras de etiqueta no uso do e-mail corporativo está ali do ladinho. Estão vendo? Que tem ali do 1 até o 10 na realidade. Então, não precisa fazer, tudo bem? Página 35, a gente tem ali um textinho, aliás, 2 textinhos, né? Sobre uma curiosidade de um leitor da revista Super Interessante, que mandou então a pergunta dele para a seção Oráculo, o Senhor das Respostas. Toda revista, jornal, tem uma seção destinada para o leitor poder entrar em contato com a revista. Só que daí cada revista, cada jornal chama essa seção de uma forma. Então, às vezes a seção carta do leitor, seção sua opinião, tá? Para mandar mesmo uma mensagem mostrando ali qual é a sua opinião, se é favorável, se é contra, né? Uma crítica, um elogio, tá? Sobre uma matéria. E nesse caso aqui da Super Interessante, uma curiosidade. Aí, no exercício 7, pede para vocês imaginarem que vocês poderiam, tá, mandar uma curiosidade para a revista Super Interessante. Qual curiosidade seria essa? Aí vocês vão preencher ali na linha de baixo, tá?
Por exemplo, por que que os fotógrafos falam X na hora de tirar uma foto? Ou como os insetos ficam de ponta cabeça no teto sem cair, sabe? Algumas coisinhas assim. Não vale essas duas que eu falei, tá? Usem a criatividade de vocês para fazer essas perguntas, tudo bem? Página 36, nós temos ali uma piadinha, né? O que o Meia falou para o 6? Pare de usar o meu nome. Ela só tem graça quando a gente lembra o quê? Que meia é metade da hora, e essa metade é indicada pelo número 6. Então, ela só vai fazer sentido se a gente tiver esse conhecimento de mundo, fazer essa associação. Tá pedindo para vocês criarem ou recriarem piadinhas que façam essa troca com as palavras. Vejam que eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de piadinhas nesse mesmo estilo, e se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir digitar lá no Google Piadinhas Revista Recreio, que vai aparecer a página e vocês verão várias piadas lá, tudo bem? Nas páginas 37 e 38, vocês farão a interpretação dos textos 5 e 6. No caso, o texto 5 é uma charge, lembrando que charge geralmente sempre traz o quê? Uma imagem fazendo uma crítica a algum assunto atual. Ali no caso, a charge é do Jarbas e tem a imagem ali de 4 crianças e uma diz o seguinte: ele é criado pelo avô. Vocês vejam que tem uma diferença entre os brinquedos que elas estão utilizando e ao longo da interpretação que vocês forem fazendo, vocês vão identificar o porquê que existe essa diferença. O texto 6 trata do assunto da questão da tecnologia, mais em específico do celular. Então, vocês farão a leitura e responderão as perguntas relacionadas a estes dois textinhos. Lá na página da 38, no exercício 12, pede para vocês imaginarem que o Jarbas, que é o chargista, esteja procurando novos talentos e que você tenha sido convidado para recriar a charge, tá? Então, vocês podem utilizar o mesmo ponto de vista que ele utilizou na charge dele, que vocês vão descobrir fazendo a interpretação, ou podem apresentar um ponto de vista diferente e vejam que tem as opções ali. Então, qual vai ser o ponto de vista de vocês? Brincar com celular e tablet é melhor do que com brinquedo tradicional? Brinquedos tradicionais são mais importantes no desenvolvimento do que os tablets e os celulares? Ou as crianças devem brincar com todo tipo de brinquedo, independente se ele é eletrônico ou se ele é tradicional? Aí vocês farão a charge de vocês aí na página 38 mesmo, nesse quadrinho, tá bom? Chegamos ao final do nosso livro de atividades e como proposta temos ali um poema intitulado Mensagens Perdidas, que vocês vão completar, mantendo a ideia que está ali, tá? Mas podem utilizar a criatividade de vocês. Depois, se vocês observarem, tem ali uma nuvem de palavras. O que eu fiz? Pesquisei para vocês algumas outras e coloquei, como vocês podem ver aí na tela. E vocês vão utilizar o formato que vocês quiserem, tá? Sejam bem criativos, só lembrem que essa nuvem de palavras tem que ser com as palavras que estão no poema Mensagens Perdidas, inclusive as que vocês acrescentaram, tudo bem? Como são várias atividades que vocês terão que fazer nessa semana, que são essas que eu expliquei nessa aula, então a gente deixa para começar o volume 2 do livro de atividades de produção de texto na semana que vem, tudo bem? Tchauzinho, até lá!